A linguagem das histórias a seguir foi cuidada para não ser ofensiva, porém, as situações descritas podem ofender algumas sensibilidades. Recomendamos que você ouça com discrição. Existem muitas maneiras de se referir às mulheres que desempenham o trabalho mais antigo do mundo. Porém, como você queira chamar, isso não as isenta dos perigos a que são expostas. Ladrões e todos os tipos de criminosos que as rodeiam. Mas também é verdade que há outras coisas ao caminhar pelas ruas à noite, que elas podem encontrar com muito mais facilidade do que nós. Coisas que às vezes não têm explicação. Espero que vocês estejam preparados para ouvir as duas histórias de hoje. Eu sou a Clara Paula, vamos ao relato. Trabalhadoras da Noite. Paranormal ou não, essa foi a coisa mais horrível que aconteceu comigo, como trabalhadora noturna. Não vou citar os locais exatos em que isso aconteceu, porque até hoje vivo com medo de que alguém relacionado a isso me encontre. Não foi estranho que naquela época de 1999 nos chamassem para encontros em grupo. Naquela noite, nos apresentamos em uma festa privada. Éramos 8 amigas que nomearei pelos apelidos de trabalho, sabendo que não são seus nomes verdadeiros. Sarábia, Ilia, Cindy, Zafiro, Quetzal, Paloma, Rubi e eu. O local ficava em um parque industrial muito famoso, então acreditávamos que atenderíamos pessoas muito importantes no mundo empresarial local, como muitas outras de nossas colegas haviam feito em diferentes ocasiões. E caminhávamos apenas entre armazéns e pátios. Seguindo o som da música que se ouvia ao fundo, chegamos a um armazém especialmente preparado para aquela festa. Lá dentro, o som do techno dos anos 90 inundava tudo, enquanto as luzes vermelhas davam àquele local uma atmosfera sensual e eufórica. Não era o tipo de serviço que esperávamos. Lá dentro havia pelo menos 100 pessoas e provavelmente mais de 80 delas eram homens completamente nus, bebendo e comendo petiscos. As poucas mulheres que estavam lá também estavam nuas, e só pelos seus corpos já podíamos intuir que eram mulheres mais velhas. Os rostos de absolutamente todos os assistentes e das pessoas presentes naquela festa tinham antifaces e máscaras que protegiam suas identidades. Aproveitem, essa foi a única indicação da mulher que nos recebeu, depois de nos pedir para tirarmos a roupa e que nos cobríramos com umas capas, sendo nós as únicas a usá-las. Até onde sabíamos, havíamos sido contratadas por 3 horas. Então decidimos relaxar e aproveitar a festa enquanto durava. Às vezes, os donos dos clubes nos contratavam para noites especiais, onde queriam passar uma imagem de que havia muitas mulheres bonitas em suas casas de festas. Sentimos que esta era apenas uma daquelas contratações. Então, passamos 1 hora, que logo se tornou 2, bebendo, comendo e dançando entre nós. E claro, ocasionalmente, com um dos participantes. Embora na realidade eles não parecessem interessados em ter qualquer tipo de contato ou conversa conosco. De repente, a música parou e eles decidiram fazer um brinde. Um homem ao lado do DJ falou ao microfone brindando ao dinheiro, às mulheres e ao sucesso. Sinceramente, foi um brinde muito incômodo. Nesse momento, nos serviram copos com o que parecia ser cidra para nós usarmos no brinde. Mas não demorou mais que 5 minutos até que todas nós começássemos a nos sentir estranhas. Foi assim de quem disse que se sentiu mal, depois a Zafiro, depois eu, e logo todas começamos a ficar conscientes de uma tontura.
Mas é extremamente importante dizer que Paloma ficou alerta e disse que deveríamos sair dali, mas nenhuma de nós conseguiu ir além de alguns passos antes de cair no chão. Não sei quanto tempo dormimos. Na verdade, nem sei se todas as minhas amigas estavam dormindo, mas gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que elas não se inteiraram de nada. Quando eu abri os olhos, estava no chão, na escuridão total. Comecei a reclamar. Meu corpo doía muito e principalmente meu pé esquerdo. Quase não dava para ver absolutamente nada. Comecei a sentar. Peguei nos braços das minhas amigas que pareciam ainda estar inconscientes. E comecei a falar com elas. Comecei a chamá-las pelos nomes. Só Safiro respondeu, um tanto atordoada. Nós duas começamos a nos perguntar onde haviam nos levado, ou por que estávamos lá. Nenhuma das outras garotas pareceu responder, e logo comecei a ficar nervosa e a ter muito medo. O cheiro de ferro era muito forte e enchia todo o lugar. Me levantei com dificuldade, quase escorregando por causa do líquido que estava no chão, e depois Safiro. Quando apoiei o pé esquerdo no chão, notei uma dor pulsante horrível. Então Safiro me disse que estávamos em um quarto de madeira. E então, tateando naquela escuridão total, minha amiga conseguiu encontrar uma porta. Uma porta que aos poucos ela foi abrindo, deixando entrar a luminosidade de um distante poste de luz amarelo e o brilho azul da lua. Cheia daquela luz fraca, nossos olhos podiam ver o horror ao nosso redor. Nossas amigas estavam no chão, mas a maioria delas não estavam completas. Havia braços e pernas separados, mãos e pés completamente separados de seus membros. E eu tinha sacudido uma das garotas ao meu lado, tentando acordá-la. E naquele momento, eu percebi que eu tinha balançado somente uma perna solta. Não sei a quem pertencia. Elas estavam todas lá, em partes, mas parecia haver mais. Parecia que não éramos as únicas. Safiro e eu queríamos gritar, mas ambas estávamos conscientes do perigo que corríamos. Abafamos nossos gritos e lágrimas. Quando saímos de lá com pressa, não tínhamos ideia de onde estávamos. Parecia uma área boscosa longe da cidade, e aquele quarto era uma cabana muito humilde, com todas as janelas de madeira. Foi nesse momento que nós duas percebemos que Safiro tinha um pedaço da orelha e um dedo cortados. E aquela dor aguda no meu pé esquerdo era porque havia sido cortado meus 2 dedos pequenos. Estávamos quase completamente cobertas de sangue das nossas companheiras. Não sabíamos o que fazer, mas sabíamos que não poderíamos ficar ali, independentemente da situação. Com dor, nós duas decidimos começar a caminhar. Não faríamos isso na estrada. Caminharíamos por dentro da floresta, paralelo a esse caminho, esperando não encontrar nenhuma daquelas pessoas que nos colocaram naquela situação. Mas aqui surge um dos grandes mistérios e horrores dessa história. Caminhamos talvez 1 quilômetro sem nunca ter esbarrado em ninguém. No entanto, a certa altura encontramos vários carros de luxo com vestígios de sangue por todo o lado, como se as pessoas dentro tivessem sido massacradas. Mas não havia um único corpo, nem uma única pista do que tinha acontecido. O que diabos estava acontecendo? E por que isso estava acontecendo conosco? Continuamos nossa caminhada entre as árvores, abrigadas apenas pela luz da lua, enquanto o frio dava a sensação de queimação que começava a deixar nossos corpos dormentes. Não falamos sobre isso naquele momento, mas muito tempo depois
Zafiro e eu comentamos sobre as sombras naquele segundo trecho da estrada. Nós duas vimos várias sombras, sombras do que pareciam ser mulheres, do outro lado da estrada, vigilantes. Gosto de pensar que eram as sombras daquelas mulheres mortas que cuidavam da nossa caminhada naquela noite perigosa. Finalmente, com muito esforço e quase desmaiando, chegamos a um posto de gasolina na estrada, onde felizmente uma mulher dirigia um caminhão. Ela estava tomando café e se ofereceu para nos ajudar, nos levando às pressas para o hospital. Ela estava quase tão chocada com a nossa imagem, assim como nós com o que vimos. Foi na cabine do caminhão dela que começamos a chorar. Choramos como provavelmente não fazíamos há muitos anos. Quando chegamos à clínica, devido ao nosso estado, eles relataram o incidente à polícia. E nós duas tivemos que dar depoimentos completos do ocorrido. Procuraram nosso coordenador para ligar para ele de alguma forma. Mas na casa dele só encontraram sangue, sinais de briga e nenhum vestígio dele. A realidade é que passaram-se semanas e nunca ninguém foi preso por este fato, argumentando que não havia provas de nada do que dissemos sobre as nossas amigas. Apenas Quetzal foi reportada pelos seus familiares, mas as outras, sendo estrangeiras, não tinham ninguém para reclamar o desaparecimento delas. Para nós isso foi horrível. Não conseguíamos ficar tranquilas. Não só pelo trauma do que havíamos vivido, mas também pela possibilidade de alguém nos encontrar. Alguém das pessoas que estiveram naquela festa que nos fizeram mal. Então Zafiro e eu, assim que recuperamos a saúde, viemos para os Estados Unidos e hoje estamos aqui há mais de 20 anos. O mais tranquilas que podemos, muito longe da fronteira com o México. Quem trabalha à noite, apesar do que você acredita, os perigos são muitos. Deixei essa vida desde que chegamos aqui. Mas as minhas colegas que estão ainda nas ruas, só posso desejar que se cuidem muito e que Deus as acompanhe. Fim desse relato. Não sei vocês, mas eu acredito que era uma seita e usaram elas para fazer sacrifícios. Deixem nos comentários o que vocês pensam a respeito. Vamos ao próximo e último relato. Não eram minhas amigas. Trabalhei atendendo homens por um tempo, enquanto estava na faculdade para poder completar minhas mensalidades. Não vou negar, odiei isso, mas o tipo de serviço que eu fazia me permitiu ter uma boa renda. Pelo menos suficiente para poder pagar a minha educação privada. Mas aquilo, na verdade, não era bem visto entre as minhas colegas. Muitas acreditavam que por eu estar estudando na universidade ou querendo me superar, eu já me sentia superior a elas. E bem, eu entendia perfeitamente que todas estavam ali por motivos diferentes e muito válidos para cada uma. Havia duas meninas, entre todas as que eu conhecia, que sempre me incomodaram. E, inclusive, depois de vários meses, chegaram a me agredir fisicamente, argumentando que eu me achava melhor do que elas. Comecei a caminhar pelas ruas do bairro de Guerreiro para chegar à estação do metrô, até o apartamento que dividia com duas amigas. A distância não é muito próxima, mas é perfeitamente percorrível. E sempre gostei de caminhar pelas ruas desta cidade. E não me intimido. Quando cheguei na bairro Santa Maria Rivera e caminhei pela Sor Juana Inês de la Cruz, na tranquilidade total que o início da manhã oferece, mas claro que essa tranquilidade foi logo interrompida por alguns passos que me seguiam. Eu estou acostumada com as ruas à noite. Elas não me assustam. Mas isso não significa que eu não tome com cautela em certas situações. Estamos expostas a muitos perigos.
Esses passos lentamente começaram a soar mais próximos. Virei meu olhar tentando descobrir quem estava me seguindo, mas não consegui ver ninguém. Mas seguia ouvindo claramente 2 pares de passos e vozes que logo começaram a soar como de mulher. Foi em frente ao Teatro Sérgio Manganha que decidi cruzar a rua, tendo aumentado meu nervosismo devido à situação, e foi nesse momento que vi as 2 figuras atrás de mim. Carlota e América, minhas assediadoras do trabalho. Gritei-lhes alguns insultos, esperando que fossem embora ou desistissem do seu desejo de me perseguir. Mas elas continuaram. Eu podia ouvi-las atrás de mim cada vez mais perto. Quase quando cheguei ao circuito interno, virei meu olhar novamente. Queria ter certeza de que elas não estavam muito perto de mim, já que eu não queria correr o risco de levar outra surra. Mas naquele momento, para minha surpresa, eu as vi. Vi Carlota e América, mas não eram elas. Eram coisas que tinham seus rostos, mas os corpos eram estranhos. Eram corpos como aqueles de macacos, como os de gorilas que andavam com as mãos compridas, também apoiadas no chão. Às vezes, quando conto essa história, acho que essa descrição parece engraçada. Mas naquele momento, a visão me fez estremecer com um calafrio muito forte e só consegui começar a correr. Corri 2 quarteirões para chegar à estrada México-Tacuba e depois teria que atravessar o circuito para correr mais 3 quarteirões até chegar ao apartamento. Nem sei como consegui fazer isso. Eu nunca tive ótimas condições físicas. Mas naquela madrugada, corri como nunca tinha feito antes. Corri para salvar minha vida. Corri esperando que aqueles monstros que se converteram nas minhas inimigas não me pegassem. E então, correndo, finalmente cheguei ao apartamento. Lá pude ouvir um barulho de música. Eu já havia preparado as chaves para só acessar a casa sem nenhum problema. E assim fiz. Quando subi, havia uma reunião. Minhas amigas, April e Damares, elas me viram completamente pálida e me levaram com elas para a cozinha. O que aconteceu com você? Damares me perguntou. Chorando por causa do estresse, contei a elas sobre a minha experiência horrível há poucos minutos. April e Damares também haviam trabalhado na mesma coisa que eu, mas tinham acabado de se retirar depois de conseguir empregos na área que elas estavam estudando. Conheciam todas as colegas. April então abriu um pouco a porta da cozinha, me mostrando as pessoas na reunião. Carlota e América estavam lá, próximo ao banheiro. Você vê, ela me disse enquanto apontava para aquelas 2 meninas, que me cumprimentaram com um olhar de leve desgosto. Elas estão aqui há horas. Então eu disse, então, quem diabos me seguiu? Ou que coisas eram aquelas? Ainda hoje, eu me pergunto. Fim desse relato. Lembramos que toda semana tem novas histórias. Curta e compartilhe. Obrigada e até o próximo relato.